Carona com o maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores, só isso. Recorde com uma vitória que o Flamengo não conseguia fazia muito tempo, anos. Então, para mim, realmente é um dia especial e histórico. Luego de la pregunta de Luciana Sogaib de Radio Ferg, vamos con la interrogante de Daniel Tobar, Radio Frontera. ¿Cómo toma este gran resultado en la altura de Quito? ¿Y el grupo cree que con lo conseguido hoy ya se encuentran en los octavos de final? Feliz pela vitória, como eu falei, o Flamengo não vencia aqui fazia anos. É realmente muito difícil. A gente começou com a intensidade muito forte, mas depois realmente a altitude acabou prejudicando a gente, mas nós tivemos força para poder segurar a equipe deles, criar chances de gols. E a gente foi muito feliz na frente ali, na criação dos nossos gols, principalmente do terceiro, foi uma bela jogada e eu pude converter em pênalti. A gente tem mais jogos pela frente e o Flamengo sempre que entra em campo quer vencer, então se for possível vencer todos os jogos da fase, a gente vai em busca disso. Claro que é muito complicado. Agora vamos até o Chile, onde a viagem é muito longa também, o campo é sintético, mas creio eu que o problema realmente é mais deles de enfrentar o Flamengo. Flávio Amêndola, TV Band. Parabéns pela vitória e por mais recorde batido. Hoje, pela primeira vez na história, o Flamengo venceu nas 3 primeiras rodadas da Libertadores. Como você lida com esse momento na sua carreira e qual é o limite para essa geração de 2019? Como a gente vem quebrando muitos recordes, né? Eu acho que às vezes a gente diminui algumas coisas que acontecem durante o ano. Esse time aqui realmente é espetacular. Eu não canso de dizer que é o melhor time da América. A gente sabe disso, mas também sabemos que a gente tem que fazer por merecer cada vitória. Então, vencer 3 partidas consecutivas, vencer na Argentina, onde o Flamengo, creio que nunca venceu em uma estreia, e agora mais esse recorde de nunca ter vencido aqui é realmente espetacular. Então creio eu que a gente está muito feliz, o staff está muito contente e espero que a torcida também curta essa geração, porque são todos muito, muito fominhas e vamos querer sempre mais. Cidao Marinho, Radio Transamérica. Gabi, o Flamengo tem 10 gols marcados na Libertadores, uma média superior a 3 gols por jogo. Como você vê esse aproveitamento? Eu acho que tudo começa do nosso treinador, ter a coragem de colocar um meio de campo com tanta qualidade. E se você parar para ver, os gols de hoje foram todos construídos desde lá de trás. Então, realmente o Flamengo joga para frente, o nosso treinador gosta disso, dá moral pra gente jogar para frente. Claro que a gente sofre gols, mas creio eu que com esse time que a gente joga, a gente está muito mais perto da vitória do que o time adversário. Então creio eu que espero que continue assim, as coisas dando certo e a gente vencendo jogos com gols bonitos e jogando para frente. Wesley Ramón, Portal Urubu Interativo. Gabi, a cada ano que passa você vai quebrando recordes e, como sempre, vai escrevendo seu nome na história do Flamengo. Em algum momento você imaginava que conseguiria conquistar tantas coisas com a camisa do Fla? Sempre é o sonho do jogador, né? Sempre treinei bastante para isso, para poder aproveitar esses momentos que Deus me dá e também aproveitar as chances que os meus companheiros fazem eu ter. Então eu tento buscar no dia a dia, sempre estar melhorando, sempre estar buscando coisas maiores. Hoje igualei o Zico, mas quero passar ele, quero aumentar a vantagem. Então, eu acho que é sempre assim, sempre pensando no próximo jogo, pensando nas marcas individuais, claro, mas também acho que o coletivo é sempre superior, porque eu sei que estou jogando com companheiros realmente extraordinários. Gracias al jugador Gabriel Barbosa del Flamengo de Brasil. Nada. Sim, graças. E o torcedor do Flamengo está dizendo exatamente graças a Gabriel Barbosa, ao Gabigol. Nós temos uma tela, né, a tela da comprovação, aí está, são 16 gols, se iguala a Zico como o maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores. E veja só, o Bruno Henrique chegou perto aí também dos 2 primeiros nessa tabela tão importante, né? Tão importante, de grandes goleadores, de grandes nomes
da história do Flamengo, Tita, Gaúcho, também com 10 gols cada um. E não é necessário, e o Gabigol é a prova disso, é só um adendo, tá? Daqui a pouquinho fala o Rogério Ceni e a gente vai mostrar o Rogério Ceni falando ao vivo também dentro desta edição do Linha de Passe, daqui a pouquinho, daqui a poucos minutos. O Gabigol é a prova, né, André, de que às vezes existem passagens... Ó o Rogério. O Rogério. O Rogério apareceu, chamou, falou, daqui a pouco o André retoma Gabigol e a gente fala sobre o Rogério também. Vamos lá. O Diego. Nós conversamos no intervalo, ele estava na dúvida entre voltar para o segundo tempo, tentar, ele sentiu um desconforto. Não posso nem aqui dizer para você que é uma lesão, pode ser que não seja nada, pode ser que seja fibrose, alguma coisa assim, vamos analisar melhor no Rio de Janeiro, mas é possível, mas não há como a gente ter um diagnóstico preciso no dia de hoje. Raissa Simplício, gol ao Brasil. Por que o Flamengo voltou do segundo tempo tão abaixo? O time sentiu muito a altitude? Esse retorno abaixo vem sendo de comum nos jogos? É verdade, o Flamengo ganhou aqui um amistoso, se eu não me engano, em Quito, há quase 70 anos atrás. Deve ter algum motivo para o time baixar a intensidade no segundo tempo, né? Jogar na altitude não é fácil, não é, você vê, eu lembro, acho que foi o São Paulo veio aqui ano passado, perdeu, o River Plate veio aqui, se eu não me engano, na temporada passada, perdeu para a LDU, se eu não me engano estava invicta na temporada, mas assim, talvez os mais jovens, principalmente o João, por exemplo, que fez um primeiro tempo brilhante, né, o João Gomes, talvez não soube dosar a energia, porque também não tem a experiência de jogar na altitude. Agora, sem dúvida nenhuma, hoje o que fez a gente baixar o nível de jogo no segundo tempo foi que todo mundo foi até o seu limite. Se pudesse fazer 8, 9 alterações, daria para ter feito, porque o cansaço era geral, pelo fato de você estar prejudicado devido a jogar quase 3.000 metros de altura. Renan Moura, Rádio Globo. É o melhor início de Libertadores da história do Flamengo, com 3 vitórias. Aos poucos, você percebe que vai consolidando seu trabalho no clube ou vida de treinador depende apenas do resultado final? Depende de quem analisa, né? Depende de quem vê. Eu sou extremamente grato por trabalhar num clube que ofereça tantas condições e principalmente trabalhar com jogadores tão especiais no dia a dia, que tem tanta capacidade técnica de resolver o jogo, que procuram sempre o melhor para a equipe, que compram as ideias que a gente faz. Acho que o Gabriel destacou aqui, né, de montar um time muito técnico, mesmo jogando na altitude, mesmo jogando fora de casa, poderíamos fazer uma equipe bem defensiva e a gente continua sempre com a proposta de tentar ganhar jogos. O que a gente não pode controlar é, como foi o dia de hoje, um segundo tempo onde o cansaço nós sabíamos que bateria. Até o Hugo entrou no lugar do João no segundo tempo e eu notei que ele antes do final da partida também já sentiu o cansaço, ou seja, eu acho que a gente tem que ressaltar aqui o esforço máximo feito por cada jogador, por cada atleta, pelo clube, pelo fretamento, para tentar chegar aqui nas melhores condições possíveis, e a gente tem que comemorar coisas boas que a gente faz. Claro que sempre tem coisas para corrigir, mas a gente tem que saber também dar valor às coisas boas que acontecem no clube. Flávio Amêndola, TV Band. Como você pretende escalar o Flamengo no próximo final de semana, tendo em vista o placar elástico do primeiro jogo e a situação pouco mais confortável na Libertadores? Bom, aqui a gente tenta vencer o próximo jogo, independente de qual campeonato, independente contra quem seja, né? Agora eu não tenho nem condições de falar sobre o jogo de sábado, no dia de hoje, acabando um jogo com todos os atletas que participaram do jogo exaustos. É preferível fazer uma avaliação a partir de quinta-feira, quando a gente estiver no Rio de Janeiro, recuperando os jogadores. Sexta-feira a gente começa a montar a equipe que enfrenta o Volta Redonda no sábado. Gracias al professor Rogério Ceni. Rogério Ceni, então, passando aqui pelo nosso programa, pelo Linha de Passe, só retomando aquilo que eu ia abordar com o André sobre o Gabigol, que chegou aos 16 gols, se igualando ao Zico. Nem sempre, né, André, é necessário estar por muito tempo com a camisa do mesmo time para se tornar um ídolo, e o Gabigol é a prova disso. São 2 anos de Flamengo, mesmo se saísse amanhã,
Se saísse amanhã, ele já teria o nome marcado, cravado na história do clube, como aconteceu com vários outros jogadores em diversas situações, em diversos clubes, né? É impressionante a intensidade dessa passagem de 2 anos do Gabigol pelo Flamengo. Pois é, e na época da contratação dele, quando o Flamengo montava o time que encantou todo mundo em 2019, foi bastante gente, não foi pouca gente, que vaticinou mais um fracasso, porque ele fracassou na Europa, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Quando qualquer análise que procurava mostrar um aspecto diferente, falando sobre a qualidade técnica como finalizador do Gabriel, evidentemente também tentando contextualizar que quando um jogador fracassa, principalmente cedo na vida, fracassa no sentido de não ter o desempenho, não ter a passagem que gostaria na elite do futebol, que foi o que aconteceu com ele na Itália, depois em Portugal, não é apenas a responsabilidade do jogador. Nenhum jogador, indo bem, indo mal, indo mais ou menos, pode ser retirado do ambiente em que ele está. E é claro que o Gabriel tem responsabilidade pelo fato de não estar na Europa até agora, fazendo sucesso. Mas essa responsabilidade não é só dele, é uma responsabilidade compartilhada. Então, de fato, ele é um jogador de qualidade europeia, de qualidade de elite, atuando aqui no Brasil. Está no Flamengo, poderia não estar, optou por estar, né, naquela renovação de contrato, que aconteceu depois de uma temporada de 2019, na qual ele inegavelmente se converteu em ídolo da torcida do Flamengo, especialmente dos rubro-negros mais jovens. Ele é um ídolo moderno, ele é um ídolo da era em que nós vivemos, dessa maneira diferente com a qual as pessoas se relacionam com o futebol, muitas vezes se relacionando mais com o futebolista do que com as equipes. E é assim. Não se trata de ser bom, ruim ou indiferente. É desse jeito. Aqui no Brasil, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, é assim que as coisas funcionam. E ele é absolutamente indiscutível. A presença dele no time talvez não possa ser traduzida apenas pelos números que fazem com que ele empate com o Zico em gols marcados pelo Flamengo em Copa Libertadores. Nós conversamos sobre isso aqui no Linha de Passe na semana passada. Há uma série de ressalvas que podem ser feitas, o número de jogos nos quais um conseguiu esses gols e o outro conseguiu agora a mesma quantidade de gols, a dificuldade que esse torneio apresentava nos anos 80 e em relação ao que acontece agora. Tudo bem, mas estamos falando do mesmo torneio que tem a mesma importância e a mesma relevância do ponto de vista dos números de um jogador que joga do meio do campo para frente. Aliás, sobre isso, Paulo, rapidamente para concluir o meu comentário, o Pedro tem apresentado de maneira impecável e irretocável os argumentos dele para jogar mais, eventualmente para ser titular. E em relação a talento, potencial, qualidade, ele tem um lugar, não se discute. Mas jogam apenas 11. E na estrutura do Flamengo que nós estamos vendo o Rogério montar, só 2 jogadores poderiam perder o lugar para o Pedro entrar. 2 jogadores que têm uma folha de serviços prestados ao Flamengo de extremo valor e que hoje foram muito bem, especialmente no primeiro tempo. O Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. O Pedro faz 3 gols no jogo, as pessoas o pedem em algum lugar e aí o Rogério tem que se virar. O Everton Ribeiro e o Bruno Henrique fazem o primeiro tempo que ajudaram o Flamengo a fazer hoje e você fala, peraí, vamos com um pouco mais de calma. Porque se não for um deles, o time deixa de ser um time. E o Renato Rodrigues disse com bastante felicidade na nossa programação ontem ou anteontem, se não me engano, que nem no videogame dá mais para você fazer qualquer loucura no time de futebol. Colocar um monte de atacante, vão embora e tal. Nem os softwares de videogame aceitam mais isso. Então, vamos com bastante calma aí. O Pedro vai jogar sempre que o Gabriel não jogar, vai substituir o Gabriel muitas vezes, vai ter muitas oportunidades, mas da forma como as coisas estão postas nesse time coletivamente, aqueles que poderiam dar lugar a ele não podem sair do time. Mas, Pedro, até foi legal a bola levantada pelo André, vou pegar esse gancho.
se não sai, se não existe no futebol e tudo mais, mas se não sai o gol de pênalti do Gabigol no final, o programa seria aberto hoje com a pergunta, né? Por que depois de dizer que o Pedro é titular do time, o Rogério Ceni não o colocou em campo nem por 1 minuto, né? Fez várias alterações e o Pedro ficou hoje só no banco de reservas. Certamente, ainda mais após a declaração dele, onde ele afirma que se pudesse teria feito 9 alterações. O torcedor ali, que ainda insiste em voltar a essa pauta, vai falar, ué, mas cadê o Pedro? Mas é o que eu repito até aqui ao longo da programação. Quando você tem um Gabigol brilhando na Libertadores, o Pedro te entregando 3 gols num jogo decisivo de Campeonato Carioca, e o Gabigol volta hoje em Libertadores e é decisivo novamente. A gente precisa muito mais entender que você tem uma lista de soluções do que exatamente um problema no seu time. O André ele é muito feliz, e eu endosso, eu corroboro, quando ele fala que não dá para pensar em colocar todo mundo, porque tem que ter o espaço para o Pedro. Essa frase depois que o Pedro faz 3 gols numa semifinal, que o torcedor mais emocionado fala, tem que arranjar um espaço para ele, a gente deixa só para o torcedor, porque quando a gente para analisar friamente, não é exatamente assim, do tipo, tira alguém para colocar lá, o Everton Ribeiro tá mal, então coloca, mas calma aí, há exatamente uma função do Everton, que se não estava entregando com bola, entregava muitas vezes até sem bola, passou até a desarmar muito mais do que criar, curiosamente, e se você tira o Everton, você precisava mudar a ideia de jogo, você vai tirar o Bruno, não dá para tirar o Bruno hoje teve uma função incrivelmente até importante no primeiro tempo, no primeiro momento de ensaio ali da LDU, de como conseguiu entender que se invertesse o jogo para a esquerda, tentando pegar umas costas ali, Rogério sinaliza, o Bruno recua ali, então não é exatamente tira e coloca para o que ele fez 3 gols, é ter um pouco de calma, entender que é muito mais solução para esse elenco, que não falta da parte do meio para frente solução, do que exatamente uma problemática para o Ceni. Muito bem. Oi, Vitor. Não, só para pontuar uma situação, se o Gabigol tivesse feito apenas, entre aspas apenas, é muito forma de expressão mesmo. Aliás, vou mudar. Se o Gabigol tivesse feito, vou trocar de jogo, os 2 gols contra o River Plate e só aquilo, pelo Flamengo ele já seria ídolo eterno. Só pelas circunstâncias. Ele fez muito mais. E só um detalhe, é possível os 2 jogarem juntos. A questão é saber se compensa ou não. Nesse sistema, como disse o André, são os 2 jogadores que ele citou, o Bruno Henrique e o Gabigol, que podem sair para a entrada do Pedro. Eu gostaria, se o Flamengo tivesse muito tempo para treinar, em algum momento que o Rogério fizesse ali, fechado, um teste num 2-3-1, com o Arrascaeta de um lado, o Bruno Henrique do outro, o Pedro jogando por dentro e o Gabigol como centroavante, e o Pedro trocando com o Gabigol, e aí o time marcando num 4-4-2 sem a bola. Mas não compensa fazer isso agora. Quer dizer, é possível adaptá-los para jogarem juntos, a questão é se compensa, e o principal, não tem tempo para treinar. Rogério, que a gente citou aqui, tem feito um bom trabalho no Flamengo. Eu discordo de quem fala que o trabalho é horroroso. Eu acho que ele tem algumas lacunas que precisam ser resolvidas e as não estão sendo resolvidas. Ele precisa primeiro resolver essas lacunas para depois pensar em como tornar um time mais rebuscado, com mais alternativas de desenhos de jogo, porque o desenho atual ele é capaz de fazer atuações espetaculares e ter momentos de lapsos que podem, de repente, fazer perder a temporada. Lembrando que o Gabigol, sem nenhuma modéstia e sem nenhuma desonestidade, porque eu concordo com ele, falou, nós sabemos que temos o melhor time da América, precisamos comprovar em campo.